Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de política de O Tempo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de O Tempo no YouTube. O nosso entrevistado de hoje no Café com Política é o Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis, que está aqui para nos falar um pouco sobre o hospital regional que está sendo inaugurado lá e também sobre os bastidores aí da política nesse ano eleitoral. Prefeito, muito obrigada, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje no Café com Política. Eu que agradeço pelo espaço e vamos falar de Divinópolis, da região, de Minas Gerais e do Brasil. Ótimo, eu queria começar, o senhor nos contando um pouquinho sobre o Hospital Regional de Divinópolis. Ele está sendo inaugurado agora, né, nessa sexta-feira, está prevista aí a participação, né, do presidente Lula, não está confirmada ainda, mas ele deve estar aqui presente na inauguração. E o que o senhor me diz desse hospital, o senhor que participou da articulação, primeiro da importância dele para a cidade e como é que foi até chegar, né, nesse dia? É um sonho que está sendo realizado e ele não é importante só para a cidade de Divinópolis, não. Ele é importante para mais de 50 municípios, porque ele representa todo o centro-oeste mineiro. E a gente sabe que o início da construção dele, acho que foi em 2010. E eu lembro que sempre foi questão de falar, né, a questão, se constrói estádios e não se inaugura um hospital. Já foram 3 Copas do Mundo e até hoje, né, até esse momento agora, graças a Deus, o hospital ele já tinha sido inaugurado. Em fevereiro desse ano, tanto o governador Romeu Zema e o atual governador Matheus Simões esteve em Divinópolis quando a gente inaugurou o hospital com as obras concluídas. A estrutura. A estrutura toda pronta e equipado. Só que, como ele vai ser administrado agora pela IPSER, que é uma empresa pública do governo federal, eles precisou de um tempo para poder se adequando e colocar ele agora para poder funcionar. Quando foi agora, terça-feira, ontem, a gente ele recebeu o seu primeiro paciente e ele vai ser aberto gradualmente. Agora, mais ou menos uns 30% do hospital já está funcionando, quando for no final do ano, mais uns 70%, e no meio do ano que vem, ele vai estar funcionando pleno. E, assim, é um sonho que está sendo realizado porque a gente sabe, né, como que a população sofria lá na UPA, esperando por uma vaga hospitalar, até mesmo quem é paciente de Divinópolis ter que ser transferido para outra cidade. E eu acredito que quando ele estiver funcionando pleno, o divinopolitano, né, quando precisar de um leito hospitalar, vai poder ficar no hospital regional. Antes do hospital regional, como é que era? Você falou que tem a UPA, e aí se era algum caso mais complexo, era transferido para onde, geralmente? Tem o hospital São João de Deus, que quando tem vaga, o divinopolitano poderia ficar no hospital São João de Deus, mas quando não tinha essa vaga, ele tinha que ser transferido para qualquer hospital da região, ou para uma cidade igual Oliveira, ou Carmo da Mata, os hospitais que são SUS, que são credenciados ao Estado. Porque às vezes a população é leiga, essa questão de transferência não é mais a prefeitura. A obrigação da prefeitura com o paciente é dentro da UPA. A partir do momento que o paciente precisa de um CTI, de uma vaga hospitalar, aí quem faz essa regulação é o Estado. Então ele sempre se não tivesse essa vaga no Hospital São João de Deus, que é de Divinópolis, ele poderia ser transferido para qualquer hospital da região. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi, assim, para concretizar, né? A gente até vê essa semana aí, a gente estava conversando isso um pouquinho antes da entrevista, vira um motivo de disputa política, assim, o hospital é do Lula, é do PT, porque o Lula está indo inaugurar, não, o hospital é do Zema, porque foi no governo Zema, e o Simões, que é agora o governador, faz a propaganda, que é uma das obras do governo. Como é que o senhor vê? Eu queria que o senhor falasse depois da polarização, mas de quem que é essa obra? O senhor que acompanhou ela? Essa obra é do povo. Essa obra não é minha, essa obra não é de nenhum deputado, essa obra não é do presidente nem do governador. É claro que todos ali participaram de uma forma política, né? E também de gestão para poder colocar esse hospital para poder funcionar. E aí a gente tem que ser assim, tratado de uma forma justa e honesta, sem querer trazer o mérito só para mim, por exemplo. Tanto o governo de estado e o governo federal têm participações, porque o governo de estado, junto ao governador Romeu Zema, ele terminou a obra. E o governo federal agora vai administrar o hospital, que não é barato. O custeio do hospital regional, ele é mais de 30 milhões por mês. E aí, então, a gente tem que agradecer tanto o governo de estado como o governo federal por ter separado essa questão, né? A gente sabe que o governo de estado é um governo de direita e o governo federal é um governo de esquerda, mas ali todos se juntaram e hoje esse hospital está sendo entregue à população. Mas falar quem é o dono, para mim quem é o dono é quem paga imposto e quem paga imposto é a população. O
O senhor até gravou um vídeo, né, assim, esses dias, que o senhor fala um pouco disso, porque tem a Gleide, que é do PT, que também é da região do senhor, né, o senhor está agora no Republicanos, e o senhor fala um pouco, né, dessa união de espectros ideológicos diferentes, mas para ajudar o que o povo precisa. Como que o senhor vê esse momento, assim, político que a gente vive em Divinópolis, em Minas, no Brasil, em Belo Horizonte? A polarização, ela acaba muitas vezes atrapalhando o maior interesse que deveria ser, né, o benefício para a população. Como é que o senhor vê isso? Essa polarização que tem hoje no país, ela não faz discutir realmente o que a população precisa. Eu fui um prefeito de direita, mas eu tenho um olhar social, um olhar humano. E às vezes fica com algumas discussões ideológicas, preocupado com a vida sexual da população, mas o que a gente tem que discutir mesmo é se tem uma educação de qualidade, se tem um hospital para poder ser entregue. Hoje, se você for rodar Minas Gerais, qual cidade tem 100% tratamento de esgoto? Então, assim, a gente tem que parar com essa questão de ideologia e preocupar realmente com aquilo que impacta a vida da população. E eu fui um prefeito que eu sempre foquei nisso, em entregar resultado. E quando eu vi que eu precisava ter um diálogo junto ao governo federal, eu não pensei duas vezes em sentar com a Gleide e a gente poder ir lá em Brasília e resolver essa questão do hospital regional. Porque não adiantava só inaugurar o hospital regional. A gente precisava do dinheiro, do custeio. E aí, né, com toda humildade, eu agradeço de coração a participação da Gleide, porque a Gleide teve uma participação muito grande, porque ela tinha influência junto ao governo federal, e numa participação dela, ela colocou, né, para o orçamento desse ano essa questão do custeio para que o hospital regional pudesse estar funcionando. Você acha que se isso acontecesse em outros aspectos aí da política, a população acabaria ganhando mais, né, do que ficar nessa briga ideológica? Chega. Eu acho que assim, você pode defender seu lado de direita e de esquerda, mas acho que já passou da hora da gente parar com essa polarização, igual eu te falei, de ficar discutindo assuntos que não vai agregar a população, você entendeu? A gente tem que focar realmente 100% naquilo que impacta a vida da população. E eu como prefeito, porque eu falo que às vezes o Estado, a União, ela não impacta diretamente na vida da população como é uma prefeitura. Porque você não mora no Estado, você não mora na União lá em Brasília, você mora na sua cidade. E os problemas estão dentro da cidade. Então está na hora, né, de deputados, senadores, prefeitos, saber separar essa questão de ideologia. Deixa para poder discutir isso em eleição, para você poder defender seu candidato. Mas na hora que passou as eleições, a gente tem que sentar e discutir realmente o que impacta de verdade na vida do povo. O senhor vem diante de uma família que é uma família que está aí, assim, né, que a gente chama dos irmãos Azevedo, né, cada um num... O clã Azevedo. A gente teve até o seu irmão Eduardo Azevedo recentemente, que é deputado estadual, tem o Cleitinho senador, o senhor era prefeito e agora o senhor vai tentar, né, se candidatar aí como deputado federal. Como que é isso, assim, vocês são diferentes dentro da política, o senhor falou muito dessa questão ideológica, como é que o senhor se diferencia, assim, dos seus irmãos e as decisões são tomadas em conjunto? Como que é isso no dia a dia de vocês? Sim, a gente é muito parecido, mas não somos 100% iguais, né? Até porque a mão, os 5 dedos são diferentes. Então, quem tem filhos sabe que os filhos não vai ser 100% iguais. A gente defende 99%, mas sempre vai ter vai pensar diferente. E a gente tem que saber respeitar isso. Mas nessa questão da política, tanto os 3 irmãos, eu posso falar, porque a gente convive muito, que o 100% que a gente vive na política é para poder servir a população. É para poder, igual eu falei aqui, tentar mudar realmente a vida da população. Porque a gente acompanha e sempre vê, né, de 4 em 4 anos, quando tem eleições ou de prefeito ou agora de presidente, senador, de governador, e realmente eu posso falar com toda humildade, eu não mudei 100% a vida de Napolitano, porque não dependia de mim 100%, eu dependo do governo de estado, governo federal, mas aquilo que estava no meu alcance, eu mudei muito a história de Divinópolis. E o senhor se sente diferente no sentido assim, o senhor estava falando ali, o senhor às vezes conversa mais do que eles, como que é isso assim, o senhor acha uma característica do senhor? Igual, por exemplo, eu acho, tanto eu e o Cleitinho, a gente é mais parecido, porque também a gente é irmão gêmeos, né? O Eduardo, ele é um cara que você pode ver na entrevista, que ele é mais centrado, o Cleitinho é mais explosivo, nesse sentido. Eu acho que o que diferencia a gente mais é isso. E o senhor está decidido a ser candidato a deputado federal?
ou pode ser alguma outra possibilidade? Assim, as pessoas chegaram a falar em algum momento que o senhor poderia também ser vice, ou vice do Cleitinho, ou estar junto com o Simões, mas o senhor acabou mudando de partido, né? Em que momento que o senhor acha que o senhor vai estar nesse momento? Em qual tentativa aí de eleição? Então, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, mas até as convenções pode ser que pode vir a mudar. Se o meu irmão não fechar, concretizar como pré-candidato a governador, pode ser que possa pintar aí. O próprio Matheus Simões já me convidou para poder ser vice, o meu irmão Cleiton já cogitou também eu poder ser um vice dele, mas eu acho que hoje está caminhando mais pro Falcão. Eu acredito que se meu irmão vier a ser candidato a governador, o vice dele vai ser o Falcão. Mas lá na frente, se agora já até pintou uma oportunidade do PL, está estudando uma chapa Flávio Cleitinho. Pode ser que possa mudar também, né, um cenário ou para Senado, ou para vice-governador, ou para governador. Mas hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. E o que o senhor sente, até uma curiosidade, né? A gente está tentando trazer o seu irmão aqui, o Cleitinho. É uma dúvida, né? A gente que está na política, com os políticos e com a gente da imprensa, onde que o Cleitinho vai estar? Não sei o que o senhor pode falar, mas o que o senhor sente? Ele vai ser candidato ou não? Porque muitas pessoas acham assim, o Cleitinho não vai, senão já teria se decidido. O senhor acha que ele vai estar no jogo ou ele vai continuar no Senado, porque ele ainda tem mais 4 anos de mandato? Se vocês pegarem uma entrevista que eu dei aqui há 2 a 3 anos, eu cravei aqui nessa época ninguém falava sobre isso, que o meu irmão seria o governador de Minas. Ele vai ser governador. Isso é questão de tempo para ele poder colocar a candidatura dele como pré-candidato a governador. Isso eu estou falando o meu sentimento que eu tenho por ele. Eu não posso afirmar o que ele está sentindo agora. Mas o que quem conhece a nossa família sabe que quem ditou sempre a questão eleitoral lá em casa sempre fui eu, e eu já sempre previ aquilo que ia acontecer. Como antes mesmo, há 2 anos atrás, na eleição, minha primeira eleição como prefeito, eu já afirmava que eu seria prefeito de Divinópolis, quando depois eu falava também que seria o prefeito mais bem votado da história de Divinópolis. E hoje eu posso afirmar por mim, não por ele, que ele vai ser governador. E o senhor sente que ele está mais para governo do estado mesmo, porque tem essa questão aí que surgiu da possibilidade dele ser vice do Flávio Bolsonaro. O senhor acha que essa é uma possibilidade viável? Teve essa conversa já? Ué, assim, eu não encontrei com ele ainda essa semana, mas pelo que eu fiquei sabendo, parece que teve até uma reunião entre os partidos para poder discutir essa possibilidade do Cleitinho ser vice do Flávio, que eles iam até começar a fazer pesquisa. Isso pode vir a acontecer. Não posso te afirmar se ele vai aceitar sim ou não, mas pode vir a acontecer também. E essa decisão deve ser uma decisão que não deve estar longe de ser concretizada, eu imagino. Eu acredito não, né? Porque o tempo está se encurtando, né? A gente tem as convenções aí que acho que em julho, final de julho, já começam essas convenções. E ele já colocou esse prazo que depois da Copa, que também já coincide com esse prazo dele confirmar se ele vai ser ou não pré-candidato a governador. E a sua mãe interfere nessa decisão? Como é que é ela na vida de vocês, assim? Ela aconselha politicamente ou ela fica mais Não, a minha quietinha? mãe ela fica mais em oração para poder brindar a gente, que a gente sabe que política é muito pesado. Mas nessa questão de decisões, isso parte mais de cada um de nós. Eu vou muito por aquilo que me guia, que sempre foi o Espírito Santo. Igual eu sempre falei. E hoje o Espírito Santo me toca que ele vai ser governador de Minas. E o senhor fala assim, o senhor falou da possibilidade dele compor com o Falcão, que é o ex-presidente da Associação Mineira dos Municípios. O PL tinha tentado, estava na negociação, que uma vaga de vice poderia ser do PL. O senhor acha que o mais provável, se ele for candidato, é que ele fique com o Falcão? Assim, o senhor acha que está descartada a possibilidade do PL fazer uma composição? Eu estou falando por mim até aquilo que eu conheço pelo meu irmão, que ele já falou que se ele for candidato a governador, o vice dele é o Falcão. Eu acredito que para poder compor esse apoio do PL seria um apoio junto ao partido, mas de colocar um vice do PL eu acho meio inviável. Não estou falando por ele, estou falando por mim. Porque vai tudo depender, né? Ele vai estar, seus 2 irmãos vão estar amanhã não, nessa sexta-feira, na inauguração? Eu acredito que não, por questão de... O Eduardo já falou que não vai, por questão que ele fala que o Lula não é bem-vindo, e eu respeito a opinião dele. O Cleitinho acho que é mais por conta de agenda. Que não deve estar lá também, eu também não vai ter como, porque eu também é questão de agenda, que a partir por questão de saúde eu tenho que estar em Belo Horizonte
praticamente agora, até semana que vem, todos os dias. É porque vocês têm o quarto irmão, né? Que é o mais novo, ele está num tratamento. O Cleitinho chegou até lá atrás falar, né? Que ele ia em um momento se concentrar no tratamento. O senhor estava contando, parece que já teve uma fase do transplante, né? O do transplante foi da outra vez que ele... Não, é porque há 18 anos atrás o Cleitinho doou a medula para ele. Pela questão que ele está tratando da leucemia. E agora o doador sou eu. Aí hoje eu estive aqui em Belo Horizonte e já começa esse processo da doação de medula, que eu tenho que vir aqui todos os dias para eles poderem colher sangue. E eu acredito que daqui uma semana, estourando, eu vou fazer esse transplante para ele. E ele, se eu acho que, assim, ele, né, se recuperando, tratando essa questão da saúde, a política também estaria nos planos dele? Com certeza. Ele tem quantos anos? Ele está com 33. 33, é o mais novo. É o mais novo. Ele também pensa em entrar na política, assim? Eu acredito que sim, com certeza ele vai querer entrar. E o senhor começou como? O senhor começou como prefeito? Foi direto. Eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha candidatado a nada. E quando o meu irmão foi deputado, quando ele foi eleito no domingo, o Cleitinho como deputado, eu virei para ele, pro assessor dele, e falei assim, eu sou o próximo prefeito de Divinópolis. E aí, candidatou, e como é que foi essa experiência assim, no executivo, né? O senhor falou um pouco, né, desses problemas, a questão da saúde, mas tem outros problemas da cidade também. O que o senhor pode perceber ali, que o senhor acha que precisa e que depende até dessa conversa com os governos federal, governo estadual, para desenvolver? Então, eu acredito que enquanto os municípios depender 100% de Brasília e do governo de estado com essa questão de emendas parlamentar, infelizmente a gente não vai ver um município desenvolver. Principalmente município mais humilde, né, que às vezes não tem um representante, um deputado estadual, federal, porque hoje, infelizmente, 90% dos municípios, a sua arrecadação, ela fica 100% em folha de pagamento. Então o investimento que tem na cidade é por emendas parlamentares. Então, um dos meus focos em Brasília, se Deus abençoar, de eu ser deputado, eu vou estar jogando contra mim mesmo. Porque eu quero ver, criar projeto de leis que os municípios, que as arrecadações do município possa ficar nos municípios. Não ir para Brasília para depois poder fatiar com essa questão de emendas parlamentares. Porque o prefeito acaba que ele fica muito sem alternativa para o que ele quer, né? Ele fica muito amarrado em deputado, igual eu te falei. Se o município não tiver um deputado estadual ou federal, praticamente ele vai ficar sem recurso para poder fazer investimento na sua cidade. E como é que foi a sua relação com o governo Zema? Assim, o senhor era do Partido Novo, né? Foi um governo que ajudou Divinópolis? E quais foram as dificuldades que o senhor sentiu, né, no governo e com o governo federal, assim, independentemente do hospital? Quem me conhece sabe que eu sou muito justo e honesto. Assim, por ser do partido, eu achei que não teve um olhar diferenciado para Divinópolis, não. Eu acho que eles fizeram aquilo que estava para poder fazer. A gente não teve grandes investimentos. Eu não estou aqui para poder reclamar, até porque eu sempre elogiei o Zema, né? É um cara que eu sempre gostei do jeito dele fazer gestão, tanto ele como o Matheus Simões. Mas em questão, assim, por olhar do Centro-Oeste, eu acho que tanto Divinópolis e as outras cidades não teve um olhar diferenciado do governo, não, com esses grandes investimentos. Teve o hospital regional agora, que a gente sabe também que foi uma questão da indenização da Vale, que eles teriam que colocar esse dinheiro lá, entendeu? E o senhor falou muito, assim, essa questão ideológica. O senhor acha que o governador Zema, ele errou, assim, nessa briga direta, nesse embate com o governo federal ou não? Assim, que deveria ter conversado mais? Como é que o senhor sente, o senhor que estava no executivo? Eu não vou falar que ele errou, mas eu acho que poderia ter um diálogo, sim, porque a gente sabe que os grandes investimentos e dinheiro estão no governo federal. E para poder, tanto os municípios e os estados poder ter uma saúde financeira melhor, tá lá. Então, assim, acho que faltou um pouco mais de diálogo, sim. De conversar mais, assim, mais. Né? E nessas eleições aí, o que o senhor está apostando? O senhor arriscaria um segundo turno aí do governo do estado? O senhor acha que o seu irmão vai estar lá até então? Quem que o senhor acha que está mais forte para chegar até o segundo turno? Se vier meu irmão como candidato a governador, sim, quem seria o adversário principal? Eu acredito que hoje o principal seria o Calil. O senhor acha que é o Calil? É o Calil. É o mais forte, assim? É o que a gente está vendo nas pesquisas, né? E a gente não sabe ainda, porque o cenário está muito aberto, né? Porque o meu irmão ainda não colocou a sua candidatura, aí acho que uns 20 dias atrás agora,
o Pacheco desistiu, o PT ainda não colocou quem é seu candidato. Então acho que até isso as pesquisas não sabem afirmar ainda quem está liderando, quem está atrás do Cleitinho. Então, o que fala as pesquisas, eu acredito que hoje seria o Calil. E em relação à questão partidária, o senhor estava falando, o senhor era do Novo e foi para o Republicanos. Por que foi essa mudança? O senhor se arrependeu dela? Como é que está isso para o senhor? Eu não arrependi não, porque eu não arrependo nada do que eu faço. Mas e se eu pudesse também, acho que eu nem, tanto quem conhece eu e meus irmãos sabe que se a gente pudesse, a gente não tinha nem partido. Mas pela questão eleitoral, infelizmente, eu tenho o maior carinho pelo Novo. Se eu tivesse lá, eu poderia ter uma votação expressiva e não ser eleito. Porque a gente sabe que não é o candidato mais bem votado que vai ser eleito, vai ser questão partidária lá, né, de coeficiente. E que lá, infelizmente, no decorrer, até chegar o dia final de filiar o partido, vários candidatos do meu partido foi saindo Novo. Então eu fiquei praticamente sozinho. Por isso que eu tive que sair para os Republicanos. Mas o senhor se identifica mais com o Novo ou com os Republicanos? Mais com o Novo, mais pela questão do Novo, da questão de fazer gestão. É um partido que eu me identifico muito. Mas não tem nada contra os Republicanos, não. E o senhor e o seu irmão estão no mesmo partido? Isso ajuda, o senhor acha? Ou se vocês estivessem em partido diferente, talvez... Tinha isso também, né? Que eles falavam, Gleice, como que você vai fazer campanha eleitoral pro Cleitinho, estando no Partido Novo, que é um concorrente do Cleitinho. Tanto que no final o Novo até me deu uma carta para eu poder candidatar. Se eu fosse pelo Novo, eu poderia apoiar meu irmão, e me deu essa carta. Mas, infelizmente, por questão, igual eu expliquei aqui, de não ter pessoas para poder agregar no partido, eu não teve como eu continuar no partido. O senhor falou sobre essa possibilidade de Cleitinho ser vice do Flávio, né? A gente não sabe se isso está colocado, mas vamos supor, se o Cleitinho for vice do Flávio, nesse caso, o senhor poderia compor com o Simões no governo do estado ou não, assim, ou isso não iria interferir? Pode vir a acontecer, está aberto. Poderia ser uma possibilidade, tem essa possibilidade. Do Cleitinho estar no nacional, né, para a presidência, e o senhor para o governo do estado. Pode acontecer alguma união, assim, nesse sentido. Porque o Matheus Simões parece que ele ainda tem uma expectativa até do PL estar com ele, né? A gente ainda não sabe que o PL se colocou com... né? Pelo que a gente está acompanhando aí, pelo PL, eu acho meio difícil. Não sei, né? As coisas podem mudar tudo, né? Mas pelo que eu estou acompanhando, acho difícil. Do PL estar junto, né? E aí, nesse caso, o PL talvez teria uma candidatura própria, caso... Pode ser, se no caso o Cleitinho for compor com o Flávio, às vezes uma união do PL com o Falcão, pode acontecer. Mas tem alguma dessas aí que o senhor arriscaria um palpite do que está mais perto de acontecer ou não? Dessas possibilidades? Pelo que eu sinto, o Cleitinho vai ser pré-candidato a governador. Isso é o que eu mais sinto. Junto com o Falcão? Junto com o Falcão. Joia. E assim, a gente já está quase caminhando para o fim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Divinópolis. Como é que é isso, desse clã Azevedo lá? Como é que era a vida de vocês antes e hoje, assim? Parece que vocês estão na política, deve ter o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, ou menos? O Cleitinho entrou em 2016. O Cleitinho tem para 10 10 anos, eu tenho 5. Uhum. E o Eduardo tem 6 para 7. Como é que era antes e como é que é hoje? O que mudou no dia a dia de vocês? Não, o Eduardo tem 5 também, que ele entrou junto comigo. 6, Eduardo tem 6 anos. Então, foi uma mudança assim, porque a gente saiu de um balcão de verdura, um para vereador, depois virou deputado, senador, o Eduardo também vereador, deputado, e eu direto para o executivo, para ser prefeito. E muitos não acreditavam, né, principalmente em mim, de sair de um balcão de verdura e ir diretamente para a prefeitura de Divinópolis. Vocês trabalhavam juntos? Todos sempre trabalharam juntos. E eu mostrei com humildade, né, com trabalho, a gente consegue mudar a história de uma cidade. Porque eu falo que o meu maior foco foi trabalho. Eu trabalhei praticamente 20 horas por dia, atendendo toda a população de Divinópolis no WhatsApp. Eu respondi mais de 300 mil pessoas no WhatsApp, trabalhando o tempo todo pela cidade. E eu falo assim, honestidade é obrigação, mas a gente sabe que num país igual ao Brasil, isso é raridade. E eu mostrei que com honestidade, trabalho e transparência, a gente consegue mudar. E como que foi esse convite para a política? Como é que isso surgiu assim em vocês? Não teve convite, partiu foi de mim. Porque eu sempre quis ser político.
Tem uma redação minha de 10 anos, até uma professora fala que ela lembra disso, que o título é o que você vai ser quando crescer. Eu falo assim, eu quero ser presidente da República. Só que na época, quando eu quis sair a vereador, eu recuei e falei só, Cleitinho, quem tem que sair a vereador é você, porque você é muito mais popular que eu. Aí eu praticamente fiz a campanha toda para ele de vereador, ele entrou como vereador, depois eu vi que ele estava crescendo demais como vereador, eu falei só, você tem que sair a deputado. E eles, não, você está ficando, eu posso sair a deputado, você vai ganhar deputado. Ele saiu a deputado e depois eu saí a prefeito e o Eduardo a vereador. E por que ele é mais popular, o senhor acha? Porque na época a gente tinha uma banda que tocava pagode, eu tinha parado de tocar e ele continuou cantando, tocando. E o sonho dele sempre era ser artista, tocar ou apresentar um programa de televisão. E ele, na época, começou a questão de YouTube, de você gravar vídeo e esses vídeos viralizar. E os vídeos dele viralizou muito em Divinópolis. E ele ficou muito mais popular que eu. E hoje, esse estilo que vocês têm na internet, o senhor acha um estilo parecido? Tem alguém que orienta vocês? Não. Vocês conversam? Como que é isso? Não, assim? Ninguém conversa com ninguém. Do nada pinta as ideias da gente poder gravar o vídeo e aquilo que está em pauta a gente colocar e falar. E aí faz sucesso. E hoje na cidade como que é? As pessoas querem conversar mais com vocês? E assim, vocês têm uma... Imagina assim, o Cleitinho, a gente vê que no gabinete dele lá em Brasília, às vezes as pessoas vão tirar foto. Isso acontece em Divinópolis também? Como que é? O tempo todo. E não é só em Divinópolis, não. Em toda a região de Minas Gerais até Brasil. Porque como eu sou irmão gêmeos dele, a população confunde muito eu com ele. Então, quando eu estou viajando em outro estado, igual eu já estive na Bahia ou no Espírito Santo, a população, não, você é o Cleitinho? Não, eu sou irmão. Não, deixa eu tirar uma foto com você. Então, assim, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que o histórico da política é a população chegar para poder xingar, né? Ô, político, você é isso, é aquilo. E graças a Deus, não. Com a gente, a população chega querendo tirar uma foto, né? Mostrando um carinho que, infelizmente, 90% dos políticos não é assim. E o fato de vocês serem muito parecidos, isso já gerou algum problema na política, por exemplo? Vocês têm que cuidar mais do outro, assim? Porque se um dá um deslize, aí não. A pessoa já teve algum caso desse? Assim, não, ainda não. De um ser cobrado pelo problema do outro? Ah, não, isso com certeza, porque às vezes, principalmente ele quando ele está lá em Divinópolis, quando eu era prefeito, aí ele, ô Cleitinho, tampa o buraco ali daquela rua, a luz lá da minha rua tá queimada. Nesse sentido acontece sim. Tá joia, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aqui hoje. Volte sempre no Café com Política, foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço. Nós conversamos com o Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis e pré-candidato aí a deputado federal, que nos falou um pouco aí sobre a política. Muito obrigado, você que nos acompanha. Essa entrevista vai estar disponível na íntegra no canal de O Tempo no YouTube e também nas nossas redes sociais, no portal otempo.com.br e no nosso jornal impresso. Muito obrigada e até a próxima.